Sim, sim. Sim, sim. Beleza. Seguinte. Hoje vai ser uma aula mais rapidinha, tá? Eu vou terminar o assunto de D-Trim, tá? Sistema de coloração e imagem. Faço algumas curiosidades e o pessoal pode testar aí loucamente aí. Bem, a aula já está sendo gravada, já coloquei para gravar. Em tese, na aula anterior, eu falei com vocês um pouquinho sobre imagens, tá? Eu discuti um pouquinho sobre alguns aspectos sobre as imagens, suas técnicas de amostragem, sua forma de colorir, representação espacial, alguns requisitos que complementavam D-Trim, quantização, que tem esse relacionamento direto. E esse relacionamento também tem a ver com os sistemas de codificação de arquivos de imagem, como JPEG e assim por diante. Além disso, isso que eu pulei, eu vim direto para a parte de transparência. Isso aqui eu ignorei um pouquinho. E aí eu fui falar um pouquinho sobre o sistema de transformações de imagem, um conteúdo meio que tranquilo, tá? Mas que é importante ser dito. No final da aula, eu encerrei mostrando essa figurinha do Papaléguas, que vocês estão vendo aí, acompanhando na imagem. Aqui eu tenho um exemplo da figura original. Eu tenho duas representações derivadas dessa figura original com o mesmo tamanho de uma imagem, mas reduzindo a quantização e a resolução, baseado na populosidade, com efeito de D-Trim. Só que a diferença dessa imagem aqui, onde meu mouse está passando, e a da outra diagonal, a diagonal secundária, as duas pontas dela, há uma diferença nas imagens, e essas imagens são dependentes porque são formas de escolher a amostragem do D-Trim. Então, vocês vão perceber que, além do processo de quantização, além da populosidade, além do D-Trim, quando eu escolho algoritmos de suavização para dar a melhor resolução, eu tenho efeitos diferentes. Nesse caso aqui, eu mantive o tamanho da imagem, e aqui, nos casos abaixo desse triângulo aqui, dessas colunas primárias e secundárias, da primeira coluna e da segunda coluna, eu tenho efeitos piores, onde eu tenho, além de redução de populosidade, e tamanho de resolução. Então, isso vai ficando cada vez mais grave na medida que eu reduzo a imagem, e sempre imaginando que o caminho de volta ele é praticamente irreversível, porque há o que a gente chama de perda de informação. Tá? Então, uma vez que eu tenho essa imagem original, eu posso até rodar algum algoritmo diferente, né? Mas, em tese, eu não poderia voltar para a imagem original com total qualidade. Bem, nesse cenário, eu tenho algumas operações que são aplicadas em imagens, como as ampliações, reduções, transformações e composições, suavização e realce de bordas, que não deixa de ser, em alguma esfera, em algum tipo de processamento de imagem. Em alguma esfera, isso é processamento de imagem, mas em um nível muito superficial. Além dessas operações que a gente colocou, na operação de composição, nós temos o exemplo de como compor essa imagem do circo com o Papalego. Aí nós temos algumas operações, são operações simples que devem ser feitas em tempo de hardware, de preferência. Aqui eu tenho uma operação bit a bit, onde eu pego a forma mais simples de trabalhar com isso é com a ideia de chroma key ou de uma máscara. E eu tenho que todos os bits que têm essa coloração azul que foi escolhida serão removidos da imagem e eu posso aplicar uma em cima da outra. É como se eu pegasse uma imagem matricial e eu vou somar essa matriz com a matriz de K, só que eu vou somar com XOR, com uma operação bit a bit. Quando eu tiver esse operadorzinho do azul, ele não seria somado, e aí eu tenho uma sobreposição. Claro que isso é o modelo mais simplório de todos, eu estou pensando que eu tenho um fundo completamente uniforme e uma série de características. E também, com certeza, varia um pouco com relação ao tipo da imagem, o formato do arquivo, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas vocês vão perceber que JPEG geralmente não é uma imagem que promove transparência. Eu tenho PNG, que são variações, e cada uma com as suas características mais importantes. Mais do que isso, se eu falar de ampliação e redução, são operações que vocês devem imaginar como funcionam. Eu espero que vocês imaginem. Eu tenho uma matriz 10×8, quero transformá-la no 14×10. Então, cada quadradinho é indivisível.
Então, eu tenho que escolher quando que eu pego um quadradinho, por exemplo, e duplico para o quadradinho de baixo. Porque eu posso simplesmente duplicar, porque aqui eu tenho 40% a mais de largura, né? Que é 10 para 14, tem 40% a mais, eu tenho, eles vão por 20%, 25% de altura. Então, se fosse 25%, um a cada 4 quadradinhos, eu poderia duplicá-lo. É uma forma bem grosseira de trabalhar a ampliação. De uma forma mais evoluída, um algoritmo mais elaborado, eu poderia não duplicar o quadradinho, mas mudar um pouco. Desculpa, tem obra aqui em casa. Não é Covid, não. Mas, de certa forma, eu teria aqui que, em vez de duplicar simplesmente a cor, eu poderia suavizar. Se aqui eu tenho um azul escuro e aqui um branco, esse do meio poderia ser um cinza mais claro para criar um decaimento. Mas são algoritmos que eu teria que mudar, pegar essa imagem, analisar, não fazer uma ampliação grosseira e pensar fortemente em formas mais elaboradas. Mas a forma mais trivial, como está aqui, é o quê? Eu vou duplicar os quadradinhos ou cortar pela metade, de acordo com algum tipo de algoritmo, que pode ser, inclusive, de populosidade de quantização. Tá? Até aí, tranquilo? De boa? Tranquilo. Aqui nada muito Tranquilo. demais, né? Clássico. Seguindo aqui, então, apenas para complementar, né? Se eu falar de uma redução, é pegar tantos quadrados, um monte de quadrado de uma cor e colocar num quadrado só. Beleza, reduzir a resolução, né? Mas se eu tivesse quadrados de cores diferentes, eu teria que escolher quem está aqui. Se eu faço uma ampliação, esse quadradinho que está aqui grandão, ele pode ser reduzido e duplicado em vários quadradinhos menores. Então, essa é a ideia de redução e de ampliação, operações que vocês já conhecem. Entretanto, existem alguns algoritmos mais clássicos sobre, por exemplo, ampliação. Eu tenho são 3 imagens de passarinho, tá? Aqui uma imagem reduzida. Eu fiz uma ampliação. Eu posso fazer uma ampliação baseada em vizinho mais próximo, baseada em algoritmos de bilinear e operações bicúbicas, que são operações matemáticas que eu vou aplicar com suavizações entre uma imagem e outra. Você vê essas 3 imagens, elas são diferentes. Quem pegar, depois que fazer o zoom, vocês vão ver que aqui tem detalhes a mais. Não tem a imagem correta, tem aquela que melhor se parece. Não sei se pela transmissão online é visível, mas nessa aqui do meio você vê bastante quadradinhos aqui, ó, no rabinho do passarinho. E aqui eu tenho uma suavização, tá? Uma suavização desse passarinho. Mas são formas diferentes de criar essa ampliação. Cada uma delas, obviamente, vai ter uma forma mais interessante ou mais agradável para uma pessoa ou para uma determinada característica. Apenas por uma questão de curiosidade, vocês imaginam o que significa fazer uma ampliação hoje? Será que uma ampliação é simplesmente aplicar um algoritmo seco para ampliar uma imagem? Hã? Acho que puramente não, Alessio. Existe um nome que já ouvi recentemente agora, que eles fazem para aumentar sem ter muita perda, ou pelo menos fazer um filtro nas perdas que esses algoritmos fazem. Esqueci o nome que é. Eles rodam, eles treinam com IA e tudo. Eles passam um algoritmo e eles fazem um filtro para eliminar essas imperfeições que os algoritmos deixam. Mas eu imagino que não seja puramente os algoritmos. É isso, é essa diferença que você percebe para quem usa o Windows, né? Se você ampliar uma imagem no Paint, você vai ter um efeito. Se você ampliar uma imagem dentro de um Photoshop, você vai ter outro efeito. No fim, é tudo ampliação. Só que são softwares que têm algoritmos mais elaborados. Os algoritmos eles podem ser, por exemplo, ele pode simplesmente fazer um filtro de suavização, como o próprio Leonardo falou. Eu posso, por exemplo, dado o processamento de imagem, descobrir que é um rosto e aplicar um filtro específico para um rosto, porque através de um padrão de imagem, um processamento de imagem ou de uma inteligência artificial, eu descobri que é uma imagem, eu aplico um algoritmo específico para ele, para um rosto, para um passarinho, para um animal com muita cor. Então eu posso ter algoritmos cada vez mais elaborados que, analisando a imagem que eu estou ampliando, supõem técnicas diferentes para cada uma delas, ou inclusive para setores dela. Isso fica claro? Então, a ampliação simples, ela é sempre igual. Os algoritmos clássicos são bilinear e bicúbica,
triquádrupla, tem algumas diferenças. Você consegue escolher qualquer tipo de software de ampliação. Os softwares mais elaborados têm técnicas mais completas, tá? Geralmente a partir de análise sobre a imagem original, tá? Seja identificando realmente quem está lá dentro, ou analisando realmente características da imagem, como histogramas, formas de compactação e assim por diante. Bem, operações de redução por vizinho mais próximo também é relativamente fácil de se imaginar, né? Eu tenho uma imagem original, eu tenho que fazer aqui uma ampliação, uma redução, tá? E aí, por vizinho mais próximo, eu vou fazer o quê? Ou eu posso fazer uma ampliação não uniforme, ou seja, é como se cada quadrado desse que representa um subquadrado daqui, e eu vou fazer essas linhas não uniformes de acordo com alguma característica da imagem. Mas a ideia é que não importa se esse quadrado é um 4x4, esse aqui é um 2x2, para cada um desses quadradinhos eu vou escolher uma cor baseada nos vizinhos mais próximos dessa imagem. E aí eu posso ter algoritmos que vão casar isso através de imagens parecidas, tons de cor semelhantes, tem várias formas de fazer essa escolha, tá? Mas existem alguns algoritmos de redução. Esses algoritmos, inclusive, são muito relevantes. Por quê? Para quem trabalha com inteligência artificial ou com processamento de imagem, a primeira premissa de quem começa a trabalhar com isso é a seguinte: como melhor a resolução da minha imagem, melhor é a minha inteligência artificial, mais dados eu tenho para tratar. Vocês concordariam com essa frase de forma inicial? Ah, eu não concordaria não, Por que porque você... eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma rede convolucional e assim, a parte mais importante dela era justamente reduzir a imagem para ir capturando as features dessa imagem. Então, quanto maior a imagem, na verdade, mais você vai demorar para treinar, mais você vai E demorar para processar a imagem, mas não necessariamente você tem mais uma qualidade melhor dos seus resultados. o que a Ana falou é bem verdadeiro. Em tese, na teoria, ter uma imagem melhor resolução daria melhores resultados em testes. Entretanto, todavia, apesar de todo o poder computacional que nós não temos máquina suficiente em casa, por exemplo, para processar imagens gigantescas. Tem tanta característica, tanto grau de detalhe, que as nossas redes não têm capacidade tecnológica para processar tantos dados. Entendido? Isso é muito extremo. Então, a grande maioria dos algoritmos de processamento de imagem funcionam melhor quando você pega uma imagem, por exemplo, de 1000 megapixels, de 20 megapixels. Você põe, por exemplo, ela preto e branco, usa um filtro, reduz para 100%. A imagem é 4000 por 4000, você reduz a 100% para você encontrar um melhor padrão, mas um dos possíveis fatores é porque a máquina tem capacidade de processar padrões 1000 por 1000. Fica claro isso aí? É uma questão tanto da evolução do algoritmo, mas principalmente da nossa capacidade tecnológica. Então eu tenho uma imagem cheia de detalhes, ela é boa, porque ela me dá mais forma de reduzi-la. Mas no fim eu vou precisar reduzi-la, senão eu não tenho capacidade computacional para isso. Fica claro isso aí? Isso vale para várias coisas, tá? Eu vou dar até um exemplo bem específico. Eu faço hoje uma disciplina de mineração de dados no doutorado. E eu não sabia, por mais que seja muito óbvio, eu nunca tinha percebido. Por que eu não tinha, por que o Alex não tinha percebido? O professor pediu para fazer uma análise estatística gigantesca lá sobre uma base de dados de mineração. Eu queria pegar uma base de 1 mega, de 1 giga, para poder fazer a mineração que ele me pediu. E eu descobri que a minha máquina, que é o Core i7 com 16 GB de RAM, com não sei o que, eu só consigo rodar uma mineração numa base de 200K. Porque eu uso algoritmos tão complexos, que a minha máquina não aguenta. Então, a chave da mineração de dados não é pegar uma base grande. É saber rodar estatísticas sobre a base grande para poder transformar numa base pequena, para eu poder rodar os algoritmos clássicos que não rodam a não ser em supermáquinas. Assim como o processamento de imagem. Algoritmo de processamento de imagem tem um monte pronto. A técnica é a pessoa ter experiência suficiente para aprender estatísticas, retirar informações suficientes
para que aquela base reduza a ponto de ter exatamente aquilo que você precisa. Fica um pouco claro esse relato? Fica. Tranquilo isso aí? Bem, seguindo aqui um pouquinho. Então aqui eu tenho uma imagem, 325, eu tenho aqui um algoritmo de redução do vizinho mais próximo, e eu tenho uma redução da imagem em tamanhos cada vez menores. Muito além do que simplesmente reduzir ou ampliar, eu tenho as transformações geométricas que a gente faz, inclusive, em CG, principalmente na aplicação de textura. Porque além de uma redução e de uma ampliação, eu tenho, por exemplo, transformações de inclinação, shear e assim por diante. Repare que transformar esse quadrado aqui nesse quadrado final, eu tenho operações que vão muito além de pegar o vizinho mais próximo. E elas também distorcem a imagem. Distorções que vocês viram, inclusive, ao aplicar texturas no WebGL. É um sistema mais simples, você vê que há uma distorção das texturas. Isso fica claro? Fica claro. Beleza. Então, eu tenho inúmeras estratégias para fazer essas operações, quantidade enorme. A gente, de novo, não vem tratar aqui os algoritmos em si desse tipo de abordagem, eu não gosto de tratar esses algoritmos porque são vários os tipos, mas com certeza eu teria que aplicar fórmulas matemáticas para converter algum tipo de polígonos em outras áreas, fazendo inclusive uma mescla de algoritmos de quantização, Dithering, esses algoritmos que são isolados para reduzir escolha de cores, Dithering como mesclagem, eles são conceitos, mas que estão presentes em praticamente todos os algoritmos derivados. Todos. Tá? Então, são operações a serem feitas. E aí, mais uma vez, eu tenho algoritmos clássicos e tem aqueles derivados. Bem, de certa forma, tá? Essas transformações geométricas, além de ter transformações, tem requisitos interessantes. Por quê? Nessa imagem, como está sendo exemplificada, eu ainda tenho o requisito de que esse pontinho que está aqui, apesar de sofrer uma transformação, ele é plotado fora da área da imagem. E eu preciso, além disso, fazer algum tipo de verificação de quem está dentro, com o recorte que eu faço na minha tela. Porque eu girei, eu ampliei ou girei, e ao girar essa imagem aqui, esse pontinho cai fora e eu tenho que descartar ele. E como que eu levo esse descarte em consideração? É mais um complicador em operações como essa. Parecem ser operações simples, mas na verdade tem lá o seu grau de dificuldade. Tá? Até aí tranquilo? Não, não chamei o Luiz, chamei você não. Alguém falou no chat aqui. Beleza? Então, continuando um pouquinho, tá? Essas operações, elas são baseadas nas técnicas de CG que eu expliquei para vocês em aulas anteriores. Essas transformações são feitas por operações de matrizes, tá? Principalmente as transformações geométricas. Elas são aplicações exatamente tal qual é explicado na álgebra. E é importante perceber que aqui eu não tenho, ou seja, a redução ela é feita de uma forma. Primeiro eu reduzo, depois eu translado. Da mesma forma que você roda numa placa gráfica. Você separa lá os momentos de translação, os momentos que eu vou aplicar rotação, translação, X operações, aplico uma a uma e o usuário tem acesso às informações uma de cada vez ou de forma final. Mas é importante perceber que são transformações geométricas. São transformações que ocorrem de forma isolada, cada um com a sua técnica, e provavelmente também há uma série de outras técnicas que mesclam e... como eu tenho várias opções de redução, várias opções de transformação, a combinação de elas 2 a 2 ou 3 a 3 vão dar resultados finais diferentes. E aí eu preciso de bases de dados ou técnicas para escolher qual é a melhor transformação para cada um desses estilos. Tá? Então, as operações que envolvem
fazem e acontecem sobre transformações geométricas, a translação por zero tem que ser a identidade, transladar 0 por 0 é a identidade, que é a qual vocês usam, inclusive, no trabalho prático. Uma sequência de translações deve produzir o mesmo efeito da origem para o destino. Se eu transladar 2 ou 3 vezes, eu posso ter caminhos diferentes, mas eu tenho o mesmo destino. A escala, ele é um outro tipo de transformação, mas a escala pela identidade tem que produzir a identidade. Essa é a mesma premissa que o GL Matrix usa, que o OpenGL usa, tá? Nesse caso. E a rotação por uma sequência de ângulos, se eu rotacionar na soma 360, eu deveria simplesmente produzir a identidade também como uma sequência final de transformações. Todos esses axiomas e todas essas informações que foram colocadas aqui são aquelas que a gente já faz, obviamente, nas bibliotecas que a gente está manipulando. Nesse caso aqui em especial, quais são as operações que a gente pode brincar para colocar esse papaléguas aqui nessa imagem? Primeiro eu teria talvez transladá-lo até algum lugar próximo daqui. Esse traçadinho é um pouquinho maior. Eu teria que fazer uma ampliação do papaléguas, tá? Então eu faço uma translação, uma ampliação. Na sequência eu vou ter lá uma aplicação de transparente, uma mistura pixel a pixel. E vocês vão ver que apesar de serem operações que vão ser feitas na máquina, você pode fazer com bibliotecas gráficas ou PCV e bibliotecas prontas que fazem isso da melhor maneira possível, ou você pode também aplicar isso em qualquer tipo de biblioteca gráfica e o mecanismo ele é o mesmo. As operações atômicas, elas são extremamente parecidas. Sim? Bem, aqui é uma curiosidade que não sei se vocês já viram em algum momento da vida de vocês. A operação de transparência ela tem duas formas. A primeira delas é quando a própria imagem bit a bit está marcada. E nesse caso aqui eu faço com máscaras. O que é uma máscara? Eu pego uma matriz, se fosse um bitmap, eu pego uma outra matriz do tamanho do bitmap, preencho com zeros e uns, faço AND lógico, e aonde eu tiver o zero, eu vou ter como saída alguma coisa e zero é alguma coisa e um é um. Então eu ignoro totalmente o que está lá fora e aplico uma matriz de transparência. Isso é uma operação bit a bit, e é por isso que em software de programação gráfica, seja GIMP, Photoshop e outras coisas, as máscaras sempre têm esse formato, geralmente com aplicações binárias de zeros e uns, onde é removido uma parte do conteúdo da imagem com uma operação extremamente barata, que é uma operação bit a bit. Beleza? Nesse caso, ou eu tenho uma operação de RGB alfa, né, onde eu tenho a transparência, ou, nesse caso aqui, eu fiz uma operação de AND lógico e eu tenho destino. Essa composição de imagens ela pode ser tanto por transparência quanto por composição simples. Nesse caso aqui, por composição simples, o R2 mais o R1 vai dar uma saída, mas como eu fiz uma máscara, naquele caso eu vou ter 0 e 1 vai dar 1, 1 e outro, o alfa vai ser aplicado, e aí eu dependo da minha operação de mesclagem, que pode ser um filtro, tá? Filtros básicos de Instagram poderiam ser basicamente composição, mas a gente sabe que além da composição simples de imagem, ele também teria, no mínimo, operações de suavização através de filtros. Tá? E aí eu tenho uma série de operações de correção. Pode falar? A última frase é operações de que falhou aqui do Instagram. As operações... Lembrei. Quando eu faço um filtro de Instagram, de forma bem simplória, seria só uma aplicação de composição. Mas esses algoritmos em softwares que procuram suavização para percepção humana, na grande maioria, não são só uma composição. Costumam ser várias composições, uma atrás da outra, testando aquela que dá melhor resultado, ou, inclusive, operações de filtro e suavização. A suavização não é uma composição. A suavização é uma análise de imagem para ajuste de cor, por exemplo. Fazer um efeito sépia, que é aquele efeito de imagem velha, basta remover algumas coisas e colocar base de fundo amarelo / vermelho.
Mas depois que eu aplico aquele filtro, que é uma filtro de composição, às vezes simples, eu posso aplicar um processamento de imagem e criar uma suavização quando tiver efeitos ruins, ou que o seu algoritmo ou barra inteligência artificial acredite que não é um efeito visual agradável para a pessoa que está verificando aquilo. Ah, beleza, valeu. Tranquilo. Em um monitor, nós temos algumas situações diferentes, porque o monitor tem o grau de luminosidade, que não faz parte da imagem. Então, quem tem videogame ou joga jogos de alta resolução no computador, é super normal você ter uma tela para correção de gama. Porque eu tenho um arquivo, esse arquivo é o mesmo para todas as máquinas, ele tem as cores que vão ser definidas, mas quando eu jogo no monitor mais claro ou mais escuro, com uma tecnologia ou outra, eu posso ter variações de cores. E é por isso que quando você começa um jogo ou um software de alta qualidade, ele geralmente mostra uma imagem e fala assim, corrija a sombra. Porque ele corrige as imagens do jogo ou do seu processamento, ou da sua aplicação, para o grau de luminosidade gama que tem no seu monitor. Todo mundo entende que a imagem JPEG pode ser a mesma, e se eu colocar num monitor muito branco, vai ficar muito branquinha a imagem, se eu pôr num monitor escuro, vai ficar muito obscuro o que está lá dentro, e ela foi feita para ter um monitor que tem uma correção de gama padrão. Isso fica claro para vocês? O que seria intensidade de luz? Ou correção gama? Sim, entendi. Claro que isso vai existir sempre, porque eu tenho diferentes fabricantes, diferentes tecnologias, cada um tem o seu tipo de correção, e principalmente pelo fato de que quem desenvolveu o sistema, quem programou as cores, quem ajustou o filtro manualmente, estava em um monitor com um nível de correção gama. E isso, se for principalmente um efeito visual artístico, tem impacto direto. Se o cara fizer uma imagem no monitor escuro, ele vai aplicar um certo tipo de correção. Se for um monitor claro, vai aplicar outro tipo de correção. Então, sempre haverá, e não há como marcar no arquivo que tipo de monitor eu usei. Até porque isso varia hoje em dia, quem tem monitores, de acordo com a luminosidade externa. Então, a correção gama é um fator que praticamente sempre vai ocorrer, porque não há uma forma adequada de eu dizer qual foi o nível de gama que o artista fez a imagem e o nível da minha casa. O que praticamente, além do que, muito além do monitor, eu tenho fatores externos, como muita luminosidade externa, baixa luminosidade externa e assim por diante. Cor da sua lâmpada, tudo isso teria algum grau de interferência sobre a sua imagem final que é visualizada. Tá? Por exemplo, uma imagem como essa, de certa forma, eu tenho tons muito claros e outros tons muito escuros. Eu poderia optar por aumentar a luminosidade do meu monitor. Essa correção gama ela pode correr tanto no arquivo quanto no monitor. Então, eu poderia aplicar um filtro sobre esse arquivo aplicando correção gama maior, ou eu poderia aplicar essa correção direto no monitor, sem alterar o arquivo. Tranquilo isso aí? Alessio, pode ser uma pergunta idiota que eu vou fazer, Mas é mesmo. mas Joana. Quando a gente aumenta o brilho do monitor, seja por notebook, seja aumenta o brilho da tela, seja por notebook, seja por monitor, estaria aumentando a luz de fundo dele, né? Não estaria mexendo com o gama o gama da aplicação. O que você falou é exatamente o que a gente está falando, Mike. Olha só. O que acontece? Quando você altera no monitor, você não está alterando a aplicação. Beleza. Acontece quando você corrige. Você já passou por um jogo que tem correção de gama? Deve ter passado. Uma vez. Isso. O que ele faz? Ele não mexe no seu monitor. Ele assume que você está usando aquela luminosidade porque você quer. Aí, por software, ele abaixa o gama da aplicação, aplica um filtro. Pro jogo de jogar pedra no dinossauro da janela. Todo mundo ouvindo o Abacuque falando para jogar pedra. Leandro, fechou o microfone.
Ainda bem que o Bacuque não falou mais besteira, hein? Mas vamos lá. Desliguei a tempo, olha, desliguei a tempo. Teoricamente falando, tá? Então, corrigindo o Mike, se você entendeu aqui, eu não altero a imagem, alterar o do monitor. Mas como o monitor está fixo, quando eu faço aquela correção, aí sim eu estou corrigindo por software para compensar uma correção de gama do monitor. Sim, entendi. Entendeu? E aí não tem jeito, são dispositivos diferentes, a gente não tem como garantir isso, né? Tá? Bem, continuando. Então tem essas operações de correção de gama, claro que é uma aplicação sobre a imagem, não deixa de ser um processamento sobre a imagem, tá? Só que geralmente a aplicação da gama, que no fundo é um fundo elétrico sobre o monitor, você corrige com via software para fazer essa compensação, se você achar que ela é agradável. Eu tenho uma imagem original, uma imagem corrigida. Essa aqui, obviamente, vocês estão no mesmo monitor, e aqui eu fiz uma aplicação gama na imagem. Mas se eu não aplicasse na imagem, eu poderia aplicar ela no monitor. Então, há dois tipos de compensar a falta de iluminação, que é o que a gente está falando aqui agora há pouco. Nesse caso, não são mais a mesma imagem, porque eu estou com duas fotos diferentes. Agora, se eu pegar o meu monitor nessa imagem original e aumentar muito o brilho, pode ser que se aproxime dessa de cá. Se eu estiver vendo essa imagem e reduzir o brilho, ela vai se aproximar para de cá, e aquela que essa vai ficar muito mais escura. Tranquilo isso aí? Mas, correção grama, além de uma compensação elétrica do monitor, também é um algoritmo de processamento de imagem, ou de filtro, ou de aplicação, uma operação sobre uma imagem. Uma função matemática de f de x em x, em e em y, que troca as cores dos bits para fazer uma compensação. Hã? Bem. Aí eu tenho uma quantidade de outros tipos de correções e de operações, né? Tons de cinza, negativo. Alguém sabe dizer por que eu usaria operações como essa, como negativo, tons de cinza? Alguma utilidade para destruir uma foto original e aplicar outros tipos de tons? Você mesmo tinha falado cedo aí na hora de processamento aí, às vezes tirar algumas funcionalidades da imagem ajuda a gente a melhorar o desempenho do algoritmo de reconhecimento, a gente não precisa de tanto detalhe assim, ou a gente quer ser vintage mesmo. Bem, igual a Leonel comentou, cada uma desses filtros pode evidenciar características diferentes da imagem. Só que aí é um trabalho do programador ou delegar para uma IA muito louca, né? De que é sua tarefa saber qual é o tipo de filtro que vai evidenciar as características que você deseja na imagem. Se eu pegar essa imagem original aqui e eu quisesse fazer o processamento, talvez, não quer dizer que não tenha um algoritmo pronto para isso, mas em tese não é totalmente possível que a máquina saiba escolher exatamente a imagem correta que evidencia o que eu realmente quero ver na foto. Talvez eu gostaria de descartar tons claros. Eu sei que isso aqui é um azul, que é o azul, sei lá, de um oceano, de um céu, e eu queria evidenciar o contraste, tá? O contraste com a cor original, tem tons de cinza. Se eu quisesse ver que todas as cores são brancas, e eu quero destacar fortemente as cores, eu poderia negativar essa imagem, e agora o que é evidente para mim são os tons mais escuros. Então, cada um desses filtros, muitas das vezes, são formas de evidenciar características. Um raio-x, ele ignora muitas coisas do seu corpo e evidencia somente tons claros e escuros baseados em ossos. Então, cada uma dessas técnicas, ela usa um tipo de radiação ou um tipo de processamento de imagem para evidenciar uma característica específica.
E essa característica é dependente de aplicação e, inclusive, dependente de imagem. Isso fica claro também? Uhum, sim. Fica Tá assim. claro. Beleza. É possível usar esse tipo de efeito, Alessio, para a gente, tipo assim, ao invés de usar só ele, meio que usar vários deles para fazer um tratamento de alguma Claro, forma? com certeza, Gabriel. Claro que é a velha história que eu brinquei agora no início, né? A gente tenta reduzir o número de informações para um tratamento mais rápido, mas se aquela informação é estritamente relevante, talvez ela seria de destaque, entendeu? Aí você Entendi. pode usar duas. Eu confesso que eu não sei daqui um exemplo bem de grosso modo, né? Mas vou fazer uma brincadeira aqui. Se eu pego uma ressonância magnética. Essa figura da florzinha, tá? Se eu quisesse, eu vou falar para o olho humano. Se eu quisesse destacar fortemente a flor branca, essa imagem negativa, ou essa preta e branca, invertida, ela é muito mais destacável do que a de cima, concorda? Para a máquina, é 0 e 1. Tudo bem. Mas se eu quiser que o humano ajude a treinar essa imagem, opções como essa podem ser mais efetivas. Mas tudo depende bastante do que você vai comparar, porque você faz casamento de padrão. Então você compara uma imagem com outra. Será que a outra também tem muitos tons brancos e pretos? Será que eu queria transformar as cores em uma cor padronizada para poder identificar que azul e vermelho seria igual? E aí eu aplicaria um filtro específico? Eu quero neutralizar os tons vermelhos. São filtros específicos. Ou vou falar o seguinte, queria destacar só e somente só os tons vermelhos fortes. Eu poderia ter outro filtro aqui que evidenciaria somente essas pintinhas. E aí eu mandaria para essa máquina de processamento de imagem somente uma imagem com uma massa que tem as pintinhas, e o resto eu ignoraria. Entendi. Tá? Que massa. Legal, legal. Vamos lá. Seguindo. Bem, as operações de suavização, que são muito clássicos assim em tudo que é tipo de algoritmo, porque nosso olho pede algum tipo de suavização, com certeza vai ser algum algoritmo que vai procurar picos de trocas de cores e vai criar cores intermediárias, tá? Para poder suavizar aquela transformação. Claro que a suavização também tem um custo, eu posso perder definição, ter o conceito de imagem embaçada, assim, tem vários tipos de requisito, tá? Mas é sempre uma informação de perda. Aqui eu tenho um pico, ele vai se perder, vou suavizar ele, essa imagem vai ter uma troca, e isso já, assim, é um efeito importante dentre os outros, ele é disjunto, tá? Eu posso aplicar um filtro, depois suavização, depois filtro. A sequência de filtros diferentes vão criar efeitos diferentes e assim por diante, tá? Como sempre vai ter vários tipos de filtros, né, para fazer suavização, e aí eu não vou entrar em abordagens matemáticas, que eu acho que a gente não trabalha com isso na vida real, mas tem que saber que são funções matemáticas e um domínio e uma imagem. Eu tenho cada pixel uma função de domínio, aplicação de uma operação matemática, e eu aplico uma função do domínio da imagem e eu cuspo a resposta de volta. Tá? Também vou ignorar um pouco esse finalzinho aqui. Ó. Vou até falar rapidamente. Essa aqui é uma das mais famosas técnicas de filtragem, que é a filtragem gaussiana, porque é uma gaussiana numa certa imagem. Aqui eu tenho a operação de gaussiana que ela faz o que principalmente? Ela pega os tons que são muito fortes. Essa imagem ela é bem mais embaçada, se for possível verificar ela no monitor de vocês, pela transmissão online, porque ela pega todos os tons de alto contraste e a gaussiana faz o quê? Pega os picos e vai amassando, dando uma suavização. Nesse caso, houve uma troca do amarelo pelo branco, justamente pela troca da gaussiana, que aplicou, além da suavização, a troca de cor, para ter uma maior, realmente... Não sei se é perceptível para vocês, os pontos são muito evidentes e aqui os pontos são bem embaçados, porque eu faço uma degradação. Sim, dá para ver, sim. Tá? Mas é só um tipo de filtro.
Gaussiana, tem outras de cálculo 4, Fourier, tem uma série de operações clássicas para suavização de gráficos matemáticos que são as mesmas técnicas que a gente aplica na imagem, porque no fundo a imagem é um gráfico. Você pega um histograma, aplica uma gaussiana, pega os tons de preto, aplica uma gaussiana, um Fourier, e aí eu vou ter um efeito visual que é baseado em conceitos matemáticos. Tá? Para fechar aqui o joguinho um pouquinho, realce de bordas, Laplace, aplicações laplacianas também são bem famosinhas. Para quem um dia for trabalhar com processamento de imagem, é só importante saber, essa disciplina não é de processamento de imagem, mas é importante vocês terem consciência de que são aplicações matemáticas. Você vai ter que aprender um pouco das funções matemáticas e como elas se comportam sobre os gráficos, para você entender um pouquinho de como isso acontece com gradiente, Laplace, sobre as imagens. Quem entender isso, acaba conhecimento um pouco mais desse assunto. Então, o que eu poderia falar? Aqueles que têm vontade de aprender um pouco de processamento de imagem, vamos brincar que teriam dois tipos de programadores, né? Vocês vão ter aqueles que pegam praticamente funções prontas e aplicam na imagem pela biblioteca e não querem nem saber, ou de vez em quando aplicam 4 opções e vejam a que tem melhor efeito visual e colocam. E você tem aquele que, por ter um embasamento matemático, por ter uma noção de como funcionam esses gráficos, essas atenuações, consegue olhar na imagem e ter uma percepção de como parametrizar essas funções e ter imagens melhores. Então, ele teve uma junção de conhecimentos matemáticos, um pouco, pelo menos, de entendimento, além de só aplicar um filtro de olho fechado. Óbvio que os frameworks têm filtros de olho fechado. Quem vai fazer uma coisa mais específica, é necessário ter um pouco mais de noção do que está fazendo para poder fazer as escolhas corretas. Aqui, basicamente, uma filtragem básica RGB, escala de cinza, um Laplaciano, onde o Laplace ele deixa extremamente evidente, basicamente, é o contraste, a curva de contraste, onde vê as bordas, né? Descarta tudo que tem cor sequencial e evidencia de forma muito forte as bordas, com filtragem Laplaciana. Esqueci quem que eu trabalhava com o Helder, Alisson, não era o Alisson não, era o Alexander, que começou a brincar um pouco com o Helder sobre futebol de robô aí no Cefet, não sei se tem alguém que brinca com isso, mas eu tenho principalmente vários tipos de filtro, porque o robô tem muito baixo processamento, eu tenho uma câmera que até é muito boa, eu tenho que aplicar um filtro muito forte para ter assim, pouquíssimos pontos de destaque e a máquina identificar isso em forma de bolinhas e eu poder simular um futebol de botão numa matriz pequena. Então você joga tudo fora. Claro que aqui, olha, eu tenho um filtro que pega só os jogadores, aqui eu tenho um filtro que evidencia ainda as cores do campo, e aí eu tenho vários tipos de aplicações. E quem um dia trabalhar com visão computacional também é muito importante, porque na grande maioria das vezes um robô não tem um olho, ele tem uma câmera que cospe 10 tipos de visualizações diferentes e você usa aquela que melhor se enquadra para cada tipo de situação. Tranquilo isso aí a princípio? Hã? Sim, tranquilo. Bem, desta forma, isso é o que eu tinha para falar sobre o básico de imagens. Eu acho que vocês percebem que nessa disciplina, muitas vezes eu falo o básico, né? É um overview da área de computação gráfica. Isso aqui é o mínimo que vocês poderiam saber sobre filtros, processamento de imagens e assim por diante. Para complementar o finalzinho, que não é um conteúdo teórico, eu falo sobre extensões de arquivo. Como eu já falei em aula anterior, bitmap é um formato muito antigo, que ele não tinha compactação nenhuma. É uma matriz, se é um 1000 por 1000, o bitmap tem 1000 pixels por 1000 pixels cravado. JPEG é um formato compactado. Todo JPEG é compactado. Todo. Não existe JPEG não compactado. Existe JPEG com menor ou com maior grau de compactação. Mas dado um JPEG, uma imagem PEG, você nunca vai ter a imagem original. Quem tira foto com câmera digital é um JPEG. Você não vai ter a imagem original. Quem tira foto com câmeras digitais, profissionais ou sem profissionais, até no celular,
ele dá a opção de você salvar um arquivo chamado RAW, ou um outro formato que é um bitmap original. Então ali você tem a imagem tal qual o sensor captou da câmera, e você pode aplicar algoritmos para dar exatamente aquela imagem que você vê no seu celular. A grande maioria das vezes, os celulares, eles têm uma abordagem, os celulares têm uma abordagem bastante de software. O sensor é bom, mas o software que processa a câmera é muito bom, tá? Então, tem que fazer esse equilíbrio entre processamento de imagem e leitor. Tem uma coisa super legal, né? Que é o caso de você não gostar do filtro da câmera, mas como você, assim, você não, como é que fala? Você não gostou do filtro da câmera, você pode ter o RAW e aplicar o seu. Se você pegar o JPEG, você está refém ao filtro da câmera que você descartou a informação. Sim? Olha só, um exemplo bom disso daí, de processamento de imagem, é aquele Google Pixel, que a Google, eu não sei como que ele está hoje, mas teve uma época que ele usava uma única câmera e via softwares conseguia fazer um processamento tão bom quanto celulares que usavam duas câmeras para fazer rotoscopia, eles conseguiam ter um dynamic range melhor, tudo via processamento de software, que é o Isso. processamento de imagem. Essa é uma longa disputa. Por exemplo, hoje as fotos do seu celular elas são ruins. Ruins no seguinte sentido. Por que um celular tem 4 câmeras? Ou 3 câmeras? É que cada câmera é simples e tira uma foto diferente e por software ele faz composição das imagens. Então é quase que uma câmera tinha uma foto desfocada de fundo, outra desfocada de perto. O software percebe o desfoque, porque ele sabe que aquela câmera tira foto desfocada, pega o contraste e mescla as duas. Você pegar essa função RAW de cada câmera que você tem, talvez fosse imagens muito ruins. Então hoje é uma guerra entre software e imagem. É impossível para um celular ter uma imagem de foto perfeita no sentido de que ela é orientada por software. As câmeras, sejam analógicas ou digitais, aquela lente grandona, ela é orientada pelo mundo físico, né? Pela forma como os raios de luz chegam. Então isso faz com que eu tenha formas diferentes de processamento. Quanto menor meu dispositivo, eu não tenho espaço para colocar uma lente de vidro que tem a forma clássica, eu tenho que simular isso tudo por software. Zoom acontece com isso e inúmeros outros efeitos. Tranquilo até aí? Tranquilo. Eu vou até encerrar a gravação de uma vez, porque a gravação em si está encerrada.